Boa tarde a todos, tudo bom, gente? Mais uma live do Ministério Profético Áquilas. Estou tentando me ajeitar aqui com o violão. A gente começou 3 minutos atrasados hoje, mas não tem problema, né? 3 minutos passam, né? A gente vai tentando se ajeitar. Boa tarde, dona Sueli, já estava a postos aí. Ainda a gente está se ajeitando aqui. Eu até tomei banho hoje para fazer a live. Principalmente para minha esposa que fica aqui pertinho de mim. Ela já tá chegando já, graças a Deus. A gente estava orando agora há pouquinho e eu tenho certeza que Deus operou e ela está se sentindo melhor. Está se sentindo melhor e está se aprontando para vir. Na verdade, eu até ia fazer sozinho essa live hoje, né? Porque como ela fez uma cirurgia do siso, do dente do siso, e aí ela teve 38 de febre, né? Ela estava se sentindo com um pouquinho de mal-estar, mas a gente foi ontem lá fazer o teste do Covid, né? Levei ela a fazer o teste e graças a Deus deu negativo. Então, assim, já traz um certo alívio, né? Não vou falar para vocês que não. Traz um certo alívio e hoje ela tá melhor, né? Eu acredito que é o reflexo desse dente, né? E tem algumas coisas ainda para fazer, né? Nos dentes, né? E inclusive amanhã ela vai estar retornando a dentista, né? Muito boa, por sinal, doutora Ana Paula, se você estiver precisando, a gente indica para você estar indo lá, o trabalho excelente dela e da equipe que trabalha com ela. Tá certo? Hoje eu tava com um louvor assim muito forte, né? Dentro de mim, né? No meu espírito. E eu até louvei um pouquinho mais cedo. Lembrei, porque fazia um pouquinho de tempo que eu não tocava, e o nome desse louvor é A Casa é Sua. E ele fala: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Então eu acredito que Deus tem algo para mim e para você nessa tarde e noite, através dessa adoração, desse louvor. E eu queria que você se conectasse com Deus, né? Você que está agora com a gente, ou você que vai ver após, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Por falar nisso, nos ajudem a divulgar o nosso canal pelo YouTube, né? Ministério Profético Áquilas, né? Nos ajudem aí a divulgar e poder trazer pessoas, né, inscritos, não por causa do canal, que ele tem que ter um monte de seguidores. Não é a nossa intenção, não é trazer seguidores para nós. A nossa intenção é levar seguidores a Cristo. Esse é o nosso desejo, né? Hoje eu estou lendo a Bíblia com os nossos filhos, né? Tá chegando. Estou lendo a Bíblia com os nossos filhos. E quer que eu ponha um pouquinho mais para trás ou tá bom assim? Tá bom. Desculpa o inchaço da cara, tá, gente? Mas é o reflexo do dente. Mas a gente vai orar. Em nome de Jesus, vai. Deixa só. Então, aí essa semana Deus já tem trazido ao nosso coração para estarmos discipulando de uma forma diferente os nossos filhos, né? Nós, né, na sua casa você é o discipulador, a sua esposa é a discipuladora, os avós também são os discipuladores, né? Assim que residem com seus netos ou com seus filhos, né? Assim, os pais são os principais discipuladores
E no capítulo 5 de João, no Evangelho de João, ele diz o seguinte, que o filho ele não faz nada que ele não vê o pai fazer. Tudo que ele vê o pai fazer, ele vai e faz. Jesus estava falando sobre ele e Deus, sobre tudo que Deus operava de milagre, de cura, de sinal e por aí vai. Jesus estava mostrando, demonstrando e Jesus assim estava fazendo, né? Então, sem lembrar tanto dessa passagem, mas hoje, inclusive na hora do almoço, nós lemos juntos capítulo 5 e capítulo 6. Mas no capítulo 5 ele estava falando isso e assim, nós, né, temos sentido essa... Eu não vou falar uma obrigação como uma coisa ruim, mas esse chamado, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Né? Meu primeiro ministério é minha esposa e meus filhos. Né? Se eu não cuidar deles, a Bíblia fala, se eu não me engano, em Colossenses, que se um obreiro ele não consegue, se um pastor ele não consegue cuidar da sua casa, ele não sabe administrar a sua casa, ele não consegue colocar a sua casa na linha, né, nos padrões que tem que ser, como que ele vai cuidar da igreja de Deus, da igreja do Senhor? Então, assim, toda a nossa intenção é primeiro vivermos e depois falarmos. Tem muitas coisas que é um pouco difícil, né? É um pouco viver e depois falar. Tem muitas coisas que é um pouco difícil, né? Você fala assim, poxa, mas eu ainda não vivo isso. Mas você está buscando, amém. Você quer, amém. Nem tudo o que a gente fala, a gente consegue viver de uma forma plena muitas vezes. Não que não queiramos, né? Às vezes, por exemplo, tem algumas vezes que nós passamos muitas lutas financeiras. Mas não é por causa disso que eu não vou falar para você não levar o seu dízimo e a sua oferta na igreja, eu não vou falar para você que Deus não abençoa, muito pelo contrário, eu vou falar para você que você tem que fazer, você tem que entregar seu dízimo, a sua oferta, porque está escrito na palavra, e tudo que está escrito na palavra nós devemos compartilhar, tudo que está escrito na palavra nós devemos falar, nós devemos fazer, né? A Bíblia fala lá em Atos que Jesus, quando Lucas escreveu, ele fala assim, relatando todas as coisas da qual Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, primeiro ele fazia e depois ele ensinava. Ele conseguia ensinar porque ele fazia. Agora, não adianta, por exemplo, a minha filha entrou agora, a Isa, não adianta eu ficar falando para ela fazer um monte de coisa que eu não faço, né? Não adianta eu ficar falando um monte de coisa para ela e na minha prática ela fala assim, que sem vergonha, não faz aquilo que está falando. E na verdade, nós queremos que nossos filhos sejam muito melhores do que nós, né? Nós queremos que nossos filhos vão muito mais longe do que nós chegamos ou queiramos chegar ou queremos chegar. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. A Bíblia fala que os nossos filhos são como flecha nas mãos do arqueiro, né? Que são como a aljava, né? Que bendito é o homem que enche de filhos a sua casa, né? Que enche de flechas a sua aljava. Então, assim, é lógico que nos dias de hoje, quanto você vai ter 5, 10 filhos, né? Normalmente o pessoal nordestino tem mais essa pegada, né? De ter mais filho, ter 7. Tem gente que tem... Judeu tem bastante filho. Judeu tem bastante filho, né? Tem gente que tem um monte de irmão, mas assim, né? Americano, né? Tem 4, 5 filhos, então... Mas nos tempos que nós vivemos hoje, né? Pra gente sustentar não é muito fácil. Mas nós sempre vamos amar, nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos fazer o nosso melhor e entregar e dar o nosso melhor, e Deus sabe como nós nos sentimos às vezes que nós não conseguimos suprir e dar todas as coisas que nós desejávamos dar, mas ao mesmo tempo a alegria que traz para nós é do quê? De nós sabermos que nossos filhos estão aprendendo com as situações, estão amadurecendo com as situações
E é muito bom isso. A maturidade, quanto antes ela vier para nós, ela é melhor, porque nós vamos conseguir trabalhar secularmente de uma forma correta, nós vamos pedir a direção de Deus. Temos muitas coisas a aprender com Jesus e muitas coisas a fazer, né? Mas se a gente não tiver a direção de Deus, a gente começa a dar tiro para todo lado, né? Eu comecei nesses últimos tempos a fazer isso. Até se falassem para mim que se eu vendesse limão no Farol, eu ia conseguir prosperar financeiramente, eu ia fazer. Porque o desespero, como pai de família, né? Como responsável pela minha casa, não que minha esposa não ajude, ela ajuda muito nas suas terapias, nos seus tratamentos, ela atende de uma forma maravilhosa, assim, nunca vi igual, sinceramente. Mas assim, eu comecei a dar tiro para todo lado. Ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos escrever, vai no marketing multinível, vai vender Rinodê, vai vender chá, vai vender um monte de coisa, vai voltar da aula. Eu amo dar aula e eu voltei, graças a Deus, e amo vender também, né? Mas Deus começou a trazer uma direção, e Deus começou a abrir uma porta aqui, outra ali, outra colar, e ao mesmo tempo, não que eu esteja já bombando, mas em nome de Jesus, vou bombar em nome de Jesus. Mas assim, eu estou conseguindo dar aula. Hoje eu dou aula em 3 lugares, né? Estou dando aula em 3 lugares hoje e conseguindo fazer o meu trabalho de representação comercial com enxovais de bebê. Fazendo uma propaganda, você que quer fazer o seu enxoval, pode me procurar, a gente consegue um precinho legal. Tá bom? Psicóloga cristã. E uma psicóloga, se vocês precisarem de uma psicóloga, uma terapeuta cristã, eis aqui, ó, faz assim, ó. Assim. Eu não sei. Ela assim. Eu sou suspeito de falar porque é minha esposa, mas assim, ela atende com todo amor e carinho as pessoas, os pacientes dela. Assim, vocês não têm noção como ela ama fazer isso. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha, né? A gente faz aquilo por prazer, por amor. Oi? Executa o dom. Executa o dom, né? Isso é muito bom. Então, eu estava falando sobre dar tiro para todo lado, e Deus tem direcionado agora. A gente tem tido uma direção, é lógico que precisamos crescer em nível financeiro, né? E estamos buscando isso. Nos ajude em oração para conseguirmos isso. E tivemos muitos erros pelo caminho, né? Eu principalmente, devido a essa minha ansiedade e querer resolver as coisas para ontem. Porém, né? A Bíblia fala que Deus que não é para nós pecarmos, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, justo, está à direita de Deus Pai, ele nos perdoa. A Bíblia fala que ele nos purifica e nos deixa mais alvo do que a neve. Tá bom, gente? Então é isso. Eu tô falando pra caramba hoje, né? Eu vou deixar minha esposa dar sequência, né? E vamos tentar fazer a live até às 6, né? Se for um pouquinho mais, Deus sabe. Se fluir, vai fluir, né? E aí eu queria que você já compartilhasse, se você conseguir compartilhar com alguém, né? Eu tenho certeza que tem gente para ser curada, para ser liberta, para ser restaurada. E eu tenho certeza que quando a gente ora, Deus opera. A gente acredita na oração e Jesus fala assim: em meu nome vocês vão curar os enfermos. Então, quando a gente ora, a gente fala: em nome de Jesus, seja curado. Eu te curo pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus e pela ordenança que Jesus deu. Se ele deu para mim e para você, vamos lá. Em nome de Jesus, eu te curo pelo poder do nome de Jesus. Poder dele, palavra dele, amor dele, tudo dele, por ele, para ele. Tá bom, gente? É isso aí. Vou orar, tá, pessoal, pra gente começar a palavra, né? Porque nós temos que falar aquilo que Deus, eu sempre falo isso. O que Deus tem para você e para mim, o que Deus tem para aquele que vai ouvir, aquele que depois você vai passar.
sabe? A gente tem tido muita assim, resposta muito legal de pessoas que católicos, pessoas que eu tenho pessoas, né, até pessoas que eu sei, né, que tem, assim, acreditam em Deus, que tem uma vida, às vezes pessoas que vão até na igreja evangélica, mas não estavam muito frequentes, e eles vêm à live, e a gente tem passado, tem ouvido, tem sido muito edificante pra gente, né, saber que as pessoas estão ouvindo, né. Uma jovem falou para mim que ouviu a música Ocean, né, que é oceano, e ela tá tentando tocar no ukulele, né, que é um ukulele. E ela disse que gosta, né, de tocar o ukulele, e passaram para ela live, e ela falou, eu já ouvi essa música em algum lugar, fui no YouTube e procurei. Então, para vocês entenderem, né, como que Deus faz. Por quê? Porque Deus, as pessoas são carentes de Deus, né? Então, nós somos carentes de Deus. E muitas vezes, pela dureza, ou por a gente achar independente, ou por qualquer outra razão, que a gente sempre fala aqui, que a gente não entende muito o fato das pessoas não andarem assim tão próximas do nosso Deus, se ele é tão bom. Então, provavelmente, ou não foram ensinadas, né, como assim, a verdade de Deus, né, porque a Bíblia diz assim que nos últimos tempos vir muitas filosofias, né, iam chegar muitas filosofias. Então, as pessoas, elas têm uma imagem de Deus, né? Às vezes, pelo passado, a gente tem um histórico aqui no Brasil muito ruim do passado, né, bem passado, de escravidão, de tanta coisa. Então, assim, isso vai se perpetuando, né? Isso vai criando, a Bíblia fala que a iniquidade vai passando de pai para filhos, né? Até que Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus e você entende que Jesus é um Deus bom, um Deus que não veio para escravizar, um Deus que não veio para te massacrar, que ele quer sim que você ande em santidade, como um pai quer que o filho faça o que é certo para ver o filho feliz. Por exemplo, o meu sonho são vários sonhos, né, que eu tenho, mas a maioria dos meus sonhos hoje, né, falando assim para vocês, está ligado a meus filhos, né? Antigamente eu tinha sonhos profissionais, tal. Então, eu fui alcançando algumas coisas, estou esperando, a gente vai aguardando o sucesso maior, a gente vai aguardando ter mais clientes, né, como o Paulinho falou, mais portas se abram, mas assim, a maioria dos nossos sonhos é ligado aos nossos filhos. Então, assim, eu imagino eu olhando a minha filha se formando com o canudo na mão, né? Eu imagino minha filha ali, né, celebrando e uma faculdade que ela terminou, né, o meu filho também com um emprego legal. E isso, assim, para mim é assim um sonho muito grande. Então, assim como eu penso que Deus, ele quer comemorar com você, e ele é da mesma forma, ele quer ver o seu crescimento, ele deseja isso. Porém, como um Deus também, como nós como pais, se nós vivemos os nossos filhos com más companhias, e a gente parece, eu não sei se vocês entendem, parece que a gente tem um radar, né? Então a gente olha para um amigo de filho, né? Eu atendo, né? E às vezes a mãe fala assim, né? Eu não sei, olha, a pessoa não me traz coisas boas. Assim, não sei explicar. Parece que é uma coisa de mãe e pai, assim, que Deus dá, né? E realmente você vai ver, né? Então, assim, esse guardar, esse proteger, se você falar pro seu filho, eu não quero uma influência, né? Não quero que você tenha uma influência, que você ande com pessoas ruins, ou não faça isso, né? Isso não é maldade, muito pelo contrário. A liberdade que as pessoas pensam que o mal dá, que não ter Deus dá, ou sei lá, o diabo, como muitos satanistas pensam, né? Não, Deus vai deixar, para onde eu for, eu vou viver numa alegria, né? Isso não é verdade, né? Porque o amor, todo mundo sabe, aliás, eu vou falar sobre o amor, todo mundo sabe que o amor, ele é
algo de querer você se dando bem. E vendo se você está indo por um caminho ruim, ele vai te alertar. Claro, ele vai te pegar, te obrigar, te arrancar, né? Puxar pelos cabelos, nada. Ele vai te alertar. E a maioria das vezes que Deus alerta a gente é pelo Espírito aqui dentro de nós. E muitas vezes quando ele fala com a gente aqui dentro de nós, o que acontece? A gente sente, né? Você não pode explicar, não dá para você falar assim, eu tô sentindo algo, eu tenho uma intuição. E dessa forma que você sente, Deus está trabalhando com você, é essa forma que ele fala com você. Então, é assim como um pai. Então, nós temos que pedir para Deus resgatar a paternidade para que a gente possa evangelizar. Né? Eu amo evangelizar, sempre amei. Assim, não vou dizer que eu sou evangelista, nomeada evangelista, porque eu não sei, né, ao certo o meu ministério, né? Mas assim, nós já fomos em vários lugares assim de evangelismo e assim Deus demonstrou a glória dele para pessoas de todo tipo de pessoa, desde pessoas viciadas, a gente viu, a gente participou, né? A gente sabe que existe, né? Você pode ter visto pela televisão, você pode ter visto por algum lugar. Nós já fomos, né? Nós já fomos em lugares, a gente já foi na praia, evangelizar em lugares que estavam tendo eventos, né? Comunidades, a gente já entrou em comunidades carentes, né? Nós já entramos assim, não dentro, né? Mas em baladas para falar. E eu tive experiências maravilhosas, né? De uma experiência que eu tive, que eu vou dizer aqui, que eu cheguei com uma moça estava perto, eu falei, posso falar com você? Né? E assim, no escuro, ela estava ali no carro esperando, tal, para entrar. E eu não sei, me veio no coração falar com ela. E ali eu falei com ela, eu falei assim, posso falar com você? Ela falou, pode. Eu falei assim, então, deixa eu te eu quero falar com você, né? Você ama Deus, né? Você conhece Deus, né? Ela falou, conheço. Eu falei, legal, então já nossa conversa já pode ser mais assim, né? Aberta, né? Porque quando a pessoa fala, não quero Deus, não me vem falar de Deus, né? Aí já é mais difícil. Aí ela falou, tal, aí comecei a conversar, aí me veio assim, eu não sei se você está preocupada com uma criança, e vem no meu coração uma filha, e você teve um divórcio, aliás, eu não falei do divórcio, eu falei assim, você tá sozinha, você tá aqui, mas você tá com o coração lá, mas ao mesmo tempo você quer se divertir, você quer sentir, você tá sentindo um vazio, né? E é verdade que eu tô falando, né? Fui falando com ela. E ali ela falou, aí começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ela falou, eu tenho muita culpa, porque ao mesmo tempo que eu tenho minha filha, eu quero ficar com a minha filha, mas eu sinto muita solidão. Então eu fico com o coração, assim, muito, muito dividido, né? Então, eu não julguei ela, eu podia falar, tem que ficar com a sua filha, né? Porque você tem que ser responsável pela sua filha e tal. Eu fui falando de Jesus. Aí eu falei pra ela, você aceita Jesus? Você quer Jesus na sua vida? Ela falou, eu quero. Eu falei assim, mesmo que você conheça Jesus, vamos fazer uma oração? Posso fazer uma oração por você? E ali eu fiz uma oração e tal, né? Como dizem meus filhos, tals. Então, foi muito legal o que aconteceu. Então, Deus entrou ali, sondou o coração dela e não a culpou, né? Eu creio que e falou para ela que tem solução para a solidão dela, né? Por mesmo que ela estivesse num lugar cheio de pessoas e numa balada, ela estava se sentindo com o coração vazio. E ali eu falei para ela, tem uma pessoa que pode te preencher e pode assim tocar em você e você ter toda a direção que você precisa com a tua filha e que tudo que você precisa com a sua família, o que aconteceu. Então eu queria dizer para vocês que o amor de Deus, ele supera todas as nossas expectativas. Você pode ter expectativa com o seu marido, com o seu namorado, você pode ter expectativa com sua melhor amiga. Sempre, às vezes a gente fica amargurado, triste, ressentido, porque a gente põe muita expectativa nas pessoas. Mas quando a gente vê que as pessoas são falhas, né? Se você for
olhar, né? Eu já fiz isso na minha vida. Eu fiz uma cronologia da minha vida, né? Desde o início. Então, se você for fazer uma linha do tempo da sua vida, você vai ver que você passou por muita coisa na sua infância, você foi passando na adolescência, uns passaram super legal a infância, outros tiveram um probleminha aqui na adolescência, outros mais quando teve a fase adulta. Então, assim, você vai ver. Agora, pega todas as linhas do tempo de todas as pessoas e você vai ver quantas pessoas sofreram e quanta dificuldade as pessoas têm com as suas emoções. Quanta dificuldade a pessoa tem de amar alguém, às vezes, e conseguir demonstrar esse amor. Quanto você vai ver que pessoas, às vezes, não conseguem abraçar. Aí, se você tivesse a oportunidade, como Deus tem, né, de ver a linha do tempo de todo mundo, né, eu fiz uma linha assim da minha vida, das épocas da minha vida, e se você for fazer isso, você vai, de repente, chorar, você vai compreender por que de repente uma pessoa é de uma forma, por que a pessoa é de outra. Então, nós, assim nós temos que olhar, assim é Deus olhando para as pessoas. Então, Deus, ele não olha como prisma humano. O prisma humano, ele é julgador. Ele é aquele prisma, né? Eu estou falando, o olho do ser humano é um olho que não deveria, porque nós fazemos e ainda julgamos. E tem vezes que a gente julga as mesmas coisas que nós fazemos. Então, às vezes a gente olha para as pessoas assim, a gente não tem aquela assim, o entendimento, né, do olhar de Deus sobre as pessoas. Né? Esses dias a minha filha perguntou algo muito interessante, que todo mundo acha que pergunta. Mãe, como que você sabe, né, que tipo, se um índio, se uma pessoa é lá do não sei o que, se ela vai ser salva, né? Como que a gente sabe? Eu falei, filha, antigamente eu pensava um monte de coisa, né? Até acho que eu já falei para vocês do livro Kryptonita, né? Acho que livro chama assim, um livro, tem gente que acha estranho e tal, mas é um livro interessante porque ele fala sobre a salvação. E ele fala... John Bevere, o nome do autor. E ele fala sobre exatamente isso ele fala um pouco na linha dos jovens, mas ele fala isso. Que como que Deus vê o ser humano e a forma que Deus julga cada pessoa. Eu falei para ela, filha, eu não sei te explicar, porque isso não é papel da gente. Eu falei para ela, na sua escola tem uma diretora. Quem define quem vai passar de ano para outra sala, vê lá as notas, faz conselho e vê que vai passar, é a diretora. Você sabe que cada aluno vai passar, se cada aluno de cada sala é bom aluno, se é bom, se é, né? Se no fim do ano, se na última hora do ano consegue tirar nota boa, né? Como às vezes o ladrão da cruz, falei para ela, na última hora ele vai e aí fala que Jesus é Deus e ele vai entrar com Jesus no paraíso. Eu falei para ela, isso não é para nós. Então eu falei para ela, não fica pensando assim, porque daqui a pouco você começa a ver Deus injusto. Né? Ai, porque o coitado daquele aqui não... Eu falei assim, isso não é papel nosso. E principalmente falei para ela, o inferno, a gente tem uma visão errada, né, do inferno. A gente acha que Deus está lá no comando do inferno e está lá machucando as pessoas e está lá ferindo. Na verdade, Deus, o diabo desceu do céu, Deus expulsou ele. Esse lugar é o lugar que na Bíblia uns chamam de Hades, outros de inferno. É um lugar que ele comanda. Então a tortura não vem de Deus. Né? Então, não é Deus que tortura e fala assim, ó diabo, você está liberado aí por torturar. Na verdade, é que ali existe a maldade. E onde tem maldade, onde tem trevas, não tem nenhum tipo de luz e nenhum tipo de misericórdia. Não existe misericórdia e não existe nada de nenhum tipo de amor. Então, nada assim de afeição. Então, eu falei para ela, então, isso significa que a vontade de Deus não é que a gente vá para lá. Ele tem a vontade, ele faz muita coisa para que a gente venha para ele, né? Histórias que as pessoas estão em coma, né? Às vezes estão ali vivendo. Deus vai e aparece para a pessoa,
né? Que nem eu falei para ela, eu li um livro sobre uma menina muçulmana que nunca tinha, ela tinha ouvido falar, por causa do Oriente Médio, sobre um profeta chamado Jesus. E esse livro é muito interessante, porque ele fala que ela teve uma visão no quarto, ela teve um sonho, uma visão, e que Jesus falava para ela. Falava, né, chegava, quer dizer, o próprio Jesus evangelizou ela. Né? Ela tinha um problema na perna, ela não andava, assim, tinha um problema de paralisia na perna, né? E o pai dela fez tudo quanto é coisa, tal, não sei o que, foi para todo quanto é lugar. E ela pediu, falou assim. Aí ela leu, né? Não sei se vocês sabem, tem uma parte do Alcorão que fala do profeta Jesus. E ela leu no Alcorão, e ali no Alcorão ela era muçulmana, acho que não sei se eu falei, ela é muçulmana, né? Então, assim, para eles é heresia, né? A servir assim, a Deus, assim, a Jesus, no caso do pai dela, né? Da família ortodoxa dela. Não tô falando que todo muçulmano é assim. Mas no caso, e ela pegou, orou e falou assim, poxa, né? Assim, pensamento. Esse Jesus podia existir mesmo, né? Porque se ele existisse, ele podia curar minhas pernas, né? Poderia servir ela falou assim, eu poderia ter esse homem, né? Podia esse homem. E ela falou, ele poderia vir aqui ter misericórdia de mim e eu poder andar. E ali ela teve um sonho, né? Se vocês quiserem, né, ler o livro, para quem acredita ou não, tá? E tem um livro, chama, acho que Véu Rasgado. Então ela sonhou, e ali ela sonhou e Jesus falou com ela assim, olha, eu sou Jesus, aquele que você leu, e eu tô te curando, mas eu tô fazendo isso para você ter certeza que quem curou fui eu, e daqui para frente eu quero uma coisa sua, que você me aceite e deixe dirigir sua vida, que você vai ver que sua vida vai ser transformada. E quando quando Jesus estava com ela, ele falou para ela assim, a partir de agora, pediu para ela anotar ou escrever, você vai fazer essa oração, porque no Alcorão eles têm muitas orações para várias coisas, né? E as orações deles são aquelas orações assim bem específicas, né? E ali ele falou, você vai orar o Pai Nosso. E ele explicou para ela, deu todo o Pai Nosso para ela escrever. E a partir dali, ela foi curada, né, das pernas. E a partir dali, ela começou a orar o Pai Nosso e começou a evangelizar e se converteu. Claro, né, irmãos, que no livro mostra o sofrimento dela, etc e tal, né? A perseguição. Mas aqui a gente está falando da bondade de Deus e a forma que Deus vê a salvação e a forma que nós muitas vezes queremos lançar as pessoas no inferno, nós já julgamos. A Bíblia fala que o joio e o trigo pertencem a ele. A Bíblia fala que o livro da vida só quem sabe, quem abre e fecha é Jesus. A Bíblia fala que Deus que escolhe, né? Ele fala, os campos estão brancos. Ele só pede para a gente falar para as pessoas, proclamar, mas ele que vai separar o bode das ovelhas. Então, assim, tem perguntas. Sabe quando você tem coisas que você fala assim, não, isso aí vou dar uma ignorada, que não... Tipo, por exemplo, eu quando começo a pensar no buraco negro, em coisas assim, na velocidade da luz, e você dá um bugo na sua cabeça, dá um tchutchu na sua cabeça. Então, tem coisas que a gente tem que fazer isso, a gente tem que deixar pra lá, porque tem coisas que não dá para explicar, né? Até um grande gênio cientista falou, há coisas entre os céus e a terra que nem a filosofia consegue explicar, né? Nem a filosofia. Então, ele mesmo, como um gênio, não conseguia explicar coisas que existem, então nós também não conseguimos explicar. O que a gente explica é o que aconteceu na nossa vida, na nossa realidade, o que tem acontecido na nossa vida, e abrir os nossos olhos, como Deus fez com aqueles cegos. E você que não está vendo alguma coisa, fala assim, muitas pessoas falam, mas Deus não está fazendo, não estou vendo. Começa a pedir para Deus abrir seus olhos, porque teve pessoas na Bíblia
eu vou dizer aqui o nome, mas depois vocês procuram, né? Uma mulher chamada Agar, ela estava no deserto e ela estava desesperada, sozinha, quase passando fome. E tinha um anjo perto dela, mas ela não via, né? E aí depois ela viu, então estava ali pertinho dela, ela não conseguia ver. Outra coisa, a Bíblia fala que os discípulos, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles andaram do lado dele um monte de quilômetros e quilômetros, e não perceberam que era Jesus. Então, assim, lógico que ele estava com outro aspecto, assim, estava diferente, mas assim, eles, como os conhecedores que ficaram alguns anos com Jesus, não viram. Então, assim, muitas vezes Jesus está aí na sua casa, está fazendo, na minha vida está fazendo, eu não estou enxergando, né? Nós temos a gente tem aspectos da nossa vida do negativismo, da parte negativa. E essa parte negativa, o que acontece? Ela faz a gente ver, né? Por exemplo, eu falo para vocês aqui, orarem muito por pessoas com depressão e com ansiedade, porque essas pessoas, elas têm uma dificuldade por causa de hormônios e uma série de coisas, de ver, às vezes, de ver a vida positiva. Então, às vezes, é uma coisa assim, muito, a visão, a forma de ver é bem difícil. Então, se você tem alguém na sua família, alguém que tem depressão, esse tipo de coisa, né? O que são as doenças da saúde mental? As doenças que distorcem a saúde mental, distorcem